Fala pessoal do sexto ano, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje iremos entender probabilidade. Também o seguinte, a ideia de probabilidade como uma fração, um número decimal e uma porcentagem. Chama todo mundo e preste bastante atenção nessa aula. Se eu realizar uma pergunta para vocês, o seguinte, se eu jogar um dado, qual é o número que sairá? Já pensou? Você balança o dado e joga. Qual é o número que vai sair? Ou então a moeda. Se eu jogar a moeda, fazer cara e coroa e vou colocar, ver qual é a probabilidade de sair cara e qual a probabilidade de sair coroa. Beleza? Então, se eu jogar a moeda de um dado, nesse caso, jogar um dado, qual número sairá? Pronto. Aí você vai dizer, professor, pode sair um 6, pode sair um 4, pode sair um 1. Beleza. Então, essas são nesse caso, a sequência que pode sair. Pode sair o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Massa. Show de bola. Agora sim, como a gente vai entender a probabilidade? Primeiro, entendendo que o conjunto dos possíveis resultados de um evento. Quando eu jogo um dado, forma um conjunto dos possíveis resultados de um evento. Então, qual é os possíveis resultados se eu jogar um dado? Veja aqui, do lado, o seguinte, que os possíveis resultados é o 6, o 1, o 5, o 4, o 3 e o 2. Beleza? Então, é o conjunto dos possíveis resultados. Se eu jogar uma moeda, qual é o resultado? Quais são o conjunto do possível resultado? Ou sai cara, ou sai coroa. Massa. Então, isso é o espaço amostral. Beleza? Então, é o seguinte, o espaço amostral é o conjunto dos possíveis resultados. Massa, do jeito que você está olhando aqui ao lado, veja que o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 são os possíveis resultados. Beleza? Então, é o espaço amostral. Então, para isso, usamos na probabilidade o espaço amostral. E o seguinte, experimento aleatório. Então, para isso que usamos a probabilidade, para determinar o experimento aleatório. Nesse caso se eu jogar um dado, qual é a probabilidade de sair um 5? Se eu jogar uma moeda, qual é a probabilidade de sair coroa? Beleza? Então, se liga aí na tela de vocês o seguinte. Uma ocorrência ou experiência que pode ter diferentes resultados. Então, experimento aleatório é uma ocorrência ou experiência que pode ter diferentes resultados. Como, por exemplo, jogar uma moeda. Se a gente jogar uma moeda uma vez, jogar a segunda vez, não pode acontecer de não o fato ocorrido não ser a primeira experiência. Então, se eu jogar primeiro, pode ser coroa. Se eu jogar novamente, pode dar coroa, pode dar cara. Entendeu? Não é determinístico, que vai ficar sempre a mesma coisa. Não. Beleza? Então, se eu jogar, veja aí na tela, retirar uma carta aleatória do baralho. Então, a gente não sabe. Então, para isso, a gente usa a probabilidade. E também jogar um dado. Massa. Então, vamos entender o seguinte, como espaço amostral. Se eu jogar um dado, qual é o conjunto de possíveis resultados que podem dar? Isso é o espaço amostral. 1, 2, 3, o 6, o 5 e o 4. Show de bola. Então, qual é a chance de sair o número 5? Qual é a chance de sair o número par? Então, qual é a chance de sair o número ímpar? Isso vai ser o seguinte, e a outra pergunta é, qual é a chance de sair o número múltiplo de 2? Isso são os eventos. Então, os eventos são o que você quer que aconteça. Se eu jogar um dado, múltiplo de 2. Se eu jogar o dado, qual é a probabilidade de sair um múltiplo de 2? Que é um 2, um 4 ou um 6. Se eu jogar um dado, qual é a probabilidade de sair um número menor do que 6? Se jogar um dado, se sair um número, sai 1. A probabilidade de sair 1. Então, essas perguntas que a gente faz são os eventos. Massa, show de bola. Então, veja aí na tela de vocês o seguinte, que quando a gente tem qual é a chance de sair o número 5, veja que só tem um 5, que é 1 sobre quanto? A gente vai entender já já. Qual é a chance de sair o número par? Nesse caso, você tem que entender que par são os números terminados em 2, 4, 6, 8 e 0. Mas, como é um dado, não tem 0.
Então, ó, qual é a chance de sair o número par? Ou pode sair o 6, ou pode sair o 2, ou pode sair o 4. Qual é a chance de sair o número ímpar? Aí você vai ver, desses espaços amostral, o que eu quero que saia. Eu quero que saia o 1, o 3 e o 5. Então, nesse caso aí, são os eventos. Então, ó, nesse caso vai ter o 3, o 1 e o 5, são o formato que eu quero que saia, que é o número ímpar. Qual é a chance de sair o número múltiplo de 2? Aí você tem que entender o múltiplo de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pronto, então, de 1, 2, 3, 6, 5 e 4, quais são os múltiplos de 2? Que é o 2, o 4 e o 6. Então, ó, esses eventos são subconjuntos do espaço amostral. É o que eu quero que ocorra. Então, ó, o seguinte, você vai fazer um experimento. Aí você vai ver o espaço amostral. Tipo, quais são as possíveis soluções de sair. Então, o espaço amostral, o conjunto. Desse conjunto, a gente vai pegar uma parte desse conjunto, que é chamado um subconjunto. Que nesse caso, são os eventos. Se eu jogar uma moeda, beleza. Se eu jogar uma moeda, qual é a probabilidade de sair cara? Então, cara ou coroa são o espaço amostral. Eu vou falar, quero que saia cara. Então, isso é o evento. Nesse caso, vai ser cara, uma possibilidade. Então, isso eu quero que ocorra. A partir de agora, a gente vai entender a probabilidade em si. Veja aí na tela de vocês. Seguinte, que eventos são, qual é a chance de sair o número 5? É um evento. Então, vamos entender que qual é a chance de sair o número par? Tudo isso são os eventos. O 3, o 1 e o 5 são o resultado, que é uma parte do espaço amostral. E depois, a próxima pergunta é qual é a chance de sair o número par? 4, 2 e 6, que é uma parte do espaço amostral. Massa! Então, tenho aí o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 são o espaço amostral. É o todo. É o todo, é o conjunto completo. Beleza? Então, quando eu estou pegando uma parte de um todo, ó, parte de um todo, é uma parte. Então, a probabilidade é uma fração. Seu número fica entre 0 e 1. Então, ó, o seguinte, se eu pegar uma parte de um todo, eu vou ter um número menor do que 1. Por exemplo, se você vai pegar uma pizza, divide em 8 pedaços. Se você pegar 4 partes, você pegou ela completa ou pegou um pedaço dele? Você pegou um pedaço, massa. Então, se ela é completa, é 1, porque eu vou comer uma pizza. Se eu pegar um pedaço dela, vai ser um número menor do que 1, que é uma fração, que se a gente dividir, vai ser um número decimal. Então, a probabilidade é uma fração, que nada mais é o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu quero são o espaço amostral. E o que eu tenho são as possíveis, é um subconjunto desse espaço amostral. Beleza? Show de bola. Então, ó, veja aí do lado que tem o 5, o 6, o 4, o 3, o 2 e o 1 é o todo. E o 3, o 1 e o 5 é um pedaço. Então, se eu quero fazer o seguinte, qual é a chance de ser o número 5? Você faz o todo, que fica embaixo, então fica 6. E em cima, o que eu quero? 3. Então, fica 3 sobre 6. Massa. Então, ó, a probabilidade fica entre 0 e 1. Então, a gente pode concluir que quanto mais perto de 0, então essa ocorrência, essa probabilidade é difícil de acontecer. Então, quanto mais perto de 1, fica mais fácil de acontecer. Então, ó, quanto mais próximo de 1 estiver o resultado, maior é a certeza da sua ocorrência. Então, ó, probabilidade é uma fração, que está aí a fração número de casos sobre número de casos possíveis. Então, você tem que ver o seguinte, quando fizer encontrar uma probabilidade, você tem que ver o que eu tenho, são os possíveis resultados que eu tenho. E dividir, nesse caso, pegar o que eu quero. Então, fica o que eu quero em cima, dividido pelo total, o que eu tenho embaixo. Beleza? Se liga aí na tela de vocês. O seguinte, que nada mais, nada menos é a probabilidade. Ó, o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, agora vamos fazer uns exemplos, que diz o seguinte. Se eu jogar um dado
qual a probabilidade de sair um número menor do que 4? Quando eu falo menor do que 4, o 4 não entra. Então, vamos entender que, se eu jogar um dado, qual é os possíveis resultados? Pode ser o 1, o 2, o descaso, o pio, o duque, o terno, a quadra, a quina e a sena. Beleza? Então, o que eu tenho, o espaço amostral, o número de casos possíveis. E agora, o que eu quero, que nesse caso vai ser o evento, o número de casos, o evento. Eu quero o quê? Que saia o número menor do que 4. Então, o pio, o duque e o terno. O 1, o 2 e o 3. Massa. Então, agora vocês sabem que o resultado que eu tenho e o resultado que os casos possíveis. Agora é só colocar na fração. 6 casos é o total e 3 casos é o que eu tenho. Massa. Então, disso, você vai ver que a probabilidade é o que eu tenho sobre o que eu quero, que vai ficar o que eu tenho. 6. E o que eu quero, 3. Então, ficou 3 sobre 6. Então, o seguinte. Agora, a gente viu a probabilidade em uma fração. Se a gente dividir, você vê aqui ao lado, se você dividir a fração, vai ter um número decimal. Se você multiplicar esse número decimal por 100, vai ter uma porcentagem. Massa? Se liga aí, vamos embora. Então, veja aí na tela de vocês o próximo caso. Então, como de cima é menor do que o que está embaixo, esse número é um número menor do que 1. Se for 6 sobre 6, é o 100%, é tudo. Então, vai ficar 1. Como eu peguei um pedaço de um todo, que é 3 sextos, então esse número vai ser menor do que 1. Se a gente dividir esse número, veja aí, a calculadora no lado esquerdo está dando 0,5. Massa, não é? Então, vamos ver agora este exemplo usando o baralho. O baralho de cartas é formado por 52 cartas divididas em 4 naipes: copas, paus, ouro e espada. Então, você já vê que nesse exemplo você tem que saber qual é o formato de copas, do paus, de ouros e espadas, beleza? Sendo que 13 cartas de cada naipe. Dessa forma, se retirar uma carta ao acaso, qual é a probabilidade de sair uma carta do naipe de paus? Então, nesta pergunta, está misturado o que eu tenho, o que eu quero. Então, se tem o que eu quero, vai ser a pergunta, beleza? Então, e o que eu tenho? É o baralho. O baralho tem quantas cartas? O baralho tem 52 cartas. Massa. Então, o que eu quero? Que saia o quê? Naipe de paus. Então, você tem que ver quantos naipes tem de paus para que forme o que eu quero. Beleza? Se liga aí na tela de vocês o seguinte. Que está aí na tela de vocês o baralho completo. Veja que tem os 4 naipes. Então, vou deixar para vocês pesquisarem o cada naipe desse, beleza? Então, qual é o naipe de copas, qual é o naipe de ouro e qual é o naipe de espadas. Então, para entender como eu quero o naipe de paus, então a gente tem que entender o seguinte, que o número de casos possíveis é o que eu tenho. Então, eu tenho aí 52 cartas. Massa. E o que eu quero? Que é um evento, eu quero que aconteça, eu quero que ocorra isso. Então, o que eu quero? Então, qual é a probabilidade de sair uma carta do naipe de paus? Então, você vê que esta pergunta é o que eu quero. Massa. Veja aí o naipe de paus qual é. É esse desenho que parece uma flor, né? Vamos dizer assim. Então, veja que os naipes de pau tem quantas cartas? 13 cartas. Agora, tranquilo, de boa, sem estresse. É só colocar o que eu quero sobre o que eu tenho. Só fazer isso. De um total de 52 cartas, o que eu quero que ocorra é que saia naipe de paus, que tem 13 cartas. Massa. Então, vai ficar o que eu quero, o que eu tenho. O que eu tenho é 52, o que eu quero é 13. Então, fica 13 sobre 52. Massa. Então, aí é a probabilidade na forma de fração. Massa. Agora, se eu dividir 13 dividido por 52,
vai dar 0,25. Então, essa P igual a 13 sobre 52, você sabe que é o número fracionário. Então, é uma fração. Então, a representação do número na forma de fração. E essa divisão, 13 sobre 52, é a forma do número decimal. Vai ficar, nesta casa, 0,25. E se eu pegar esse 0,25, multiplicar por 100, você vai transformar em porcentagem. Então, 0,25 vezes 100 é só andar 2 casas para a direita. Então, se eu andar uma casa para a direita, vira 2,25. Se eu andar a segunda casa para a direita, vira 25. Então, o resultado vai ficar em porcentagem, 25%. Então, essa é a forma de porcentagem. Observe aí na tela a ideia da aula. É entender que a probabilidade pode ser na forma de fração, o resultado pode sair na forma decimal e também na forma de porcentagem. Então é o seguinte, probabilidade, o que eu tenho, nesse caso é o que eu quero sobre o que eu tenho, forma de fração. Se você dividir, forma do número decimal. Se multiplicar por 100, porcentagem. Tranquilo. Então, vamos para mais um exemplo aí na tela de vocês. Então, se eu jogar um dado, qual é a probabilidade de sair o número menor do que 4? Veja que aí, que está em retângulo vermelho, é o que eu quero. Eu quero que saia um número menor do que 4. Então, o que eu tenho? Jogar um dado, eu tenho o quê? 6 possibilidades. Então, o que eu quero sobre o que eu tenho? O que eu quero? Que saia um número menor do que 4. Num dado, quem são os números menores do que 4? O 1, o 2 e o 3. Então, quantos casos eu tenho? Eu tenho 3. O que eu tenho? Quantos casos eu tenho possíveis de sair num dado? Eu tenho 6. Então, vai ficar 3 sobre sexto. Então, vai ficar 3 sextos. Massa. Entendendo o formato de fração, decimal e porcentagem, então, nesse primeiro é fração. Se eu dividir, é decimal. E se eu multiplicar por 100, é porcentagem. Então, 0,25 multiplicar por 100 vai dar 50. Então, 50%. Então, veja o seguinte, que quando eu tenho a ideia, veja a ideia como é. Eu tenho 6 possibilidades, mas dessas 6 vão ocorrer 3. 6 é 100%. E 3 não é metade de 6? Então, qual é a metade de 100? 50. Tranquilo. A probabilidade de sair um número menor do que 3, nesse caso é menor do que 4, é de 50%. Massa. Então, se liga aí na tela de vocês o seguinte, que a gente vai ver agora o próximo exemplo. Então, se eu jogar um dado, e mesmo esquema. Então, entendendo o processo eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 é o espaço amostral. Desse espaço vai ser o que eu quero. Nesse caso vai ser o evento, que é o que eu quero, que eu tenho sobre o que eu quero. Então, espaço amostral, a ideia é entre 6, tenho 3. Este 3 é a metade de 6, logo a metade de 100% é 50%. Aí veja, qual é a probabilidade de eu retirar uma bola vermelha dentro de uma urna com 20 bolas vermelhas? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma urna, vamos usar um saquinho e 20 bolas vermelhas. Se eu tirar, o que vai sair? Vai sair uma bola vermelha, lógico, só tem bola vermelha. Então vamos entender isso aí. Se liga aí na tela de vocês. O seguinte, a probabilidade de retirar uma bola vermelha dentro de uma urna com as 20 bolas vermelhas é o seguinte. Imagine que eu tenho uma caixa com bolas numeradas de 1 a 20 e todas as bolas vermelhas. Então, as 20 bolas aí. Então, o que eu quero? Eu quero que saia vermelha. O que eu tenho? Eu tenho 20 bolas. Então, 20 bolas de um total de quanto que eu quero? De 20. Então, 20 bolas vermelhas é o que eu tenho. O que eu quero que aconteça? Eu quero que aconteça que saia o número, uma bola vermelha. Então, veja o seguinte. Eu tenho 20 bolas. O que eu quero é o quê? Que saia a bola vermelha. Quantos casos tem do que eu quero?
20. Então vai ficar 20 sobre 20. Se liga aí que vamos dar uma entendida melhor. Então, ó, veja que retirar uma bola vermelha, eu tenho 20 bolas. Então vai ficar o quê? O número de casos sobre o número de casos possíveis. Então o que eu quero, o número de casos que eu quero, 20. O que eu tenho, o número de casos possíveis, 20. Então vai dar quanto isso? 20 sobre 20, que vai ser 1. Isso diz o seguinte, que isso é um evento certo. Então, ó, qual é a probabilidade disso? É de 100%. Por quê? Se eu tenho 20 e eu quero que uma bola vermelha, que também é a mesma quantidade, que é 20, então é um evento certo, que vai ficar 100%. Então, ó, se eu dividir 20 por 20, é 1. E 1 representa o todo, que nesse caso vai ser o seguinte, ó, se liga aí, que é um evento certo, 20 sobre 20 é fração, massa, mas se eu dividir, vai ficar na forma decimal, só que não tem vírgula, vamos dizer assim, né, que é 1,0. Então ele está na forma inteira, completo, 100%. Se eu multiplicar por 100, vai ficar de 100%. Beleza? Então, ó, fração, forma inteira, que é a decimal, e porcentagem. Então veja o seguinte agora. Se um lançamento de uma moeda honesta, observa que o resultado na face superior. Qual a probabilidade de ocorrer cara? Então, ó, veja o seguinte. Eu tenho uma moeda, vou jogar. Feito futebol. E veja aqui, qual a probabilidade de dar cara? Aí você vai dizer, eu tenho duas possibilidades, que são espaço amostral. O dia que eu quero que saia 1. Então, 1 sobre 2, 0,5. E 0,5 vezes 100, 50. Então, a probabilidade de sair cara é de 50%. Se liga aí na tela de vocês. Então, ó, cara ou coroa, massa. Então, se eu jogar cara, ou pode dar coroa. Então, ó, espaço amostral, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 2 elementos, cara ou coroa. E o que eu quero, duas opções do espaço amostral, é o que eu tenho. E o que eu quero? Pensa aí. Massa, isso aí, cara. Show de bola. Então, o que eu quero sobre o que eu tenho. Duas opções, nesse caso, é duas opções que eu tenho e um que eu quero. 1 sobre 2. Ó, vamos entender. 1 sobre 2 é 1 meio, vai ser fração. Se eu dividir 1 dividido por 2, 0,5, fração e decimal. E porcentagem, como é? Vamos lá. Diga aí que eu quero escutar daqui. Show de bola, eu escutei. É só pegar e multiplicar por 100. 0,5 vezes 100 vai dar 50%. Beleza? Então, ó, você já entendeu a porcentagem, nesse caso, ou a probabilidade, na forma de fração, na forma de decimal e na forma de porcentagem. Beleza? Então, ó, chama todo mundo, revê essa aula e vê o seguinte, não esqueça, o que eu tenho, nesse caso, o que eu quero, sobre o que eu tenho. Massa, não é? Então, o que eu tenho são todos os elementos, é o espaço amostral, e o que eu quero são os casos possíveis do evento. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula, pessoal.